Você estudou, trabalhou na sua empresa, fez um escritório lindo ou um consultório lindo, você investiu em conhecimento, investiu em mentorias, consultorias, você realmente se capacitou, né? Só que aí vem o seu concorrente, que não fez nada disso, e está escalando, vendendo muito. E você que fez tudo isso, tá lá, parado, sem autoridade online, sem as pessoas te reconhecerem, sem uma escala legal, tendo que brigar por preço, porque as pessoas estão dando preço na sua consultoria, no seu produto. Essa é a sua realidade hoje? Se for, eu quero que você fique no vídeo, porque eu vou te mostrar como você pode, de fato, construir uma autoridade no seu negócio online e mostrar para as pessoas quem você realmente é, o que você construiu até agora. Realmente dar destaque ao que você não está conseguindo dar hoje. Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Gualonge, eu sou founder da Engajatec, empresa que há mais de 10 anos ajuda empresários a criarem autoridade online. Empresários e empresas, né? Antes de falar de fato o que você deve fazer, eu preciso te falar como funciona o nosso método. Por que o nosso método dá tanto resultado? Como nós enxergamos você, uma empresa? Como nós enxergamos uma marca pessoal ou de negócio? Nós enxergamos na nossa metodologia a marca como um planeta. Então, quando essa marca começa, ela é um planetinha, pequenininho, ali que mal causa impacto no universo como um todo, naquela galáxia, né, digamos assim, ou naquele sistema solar, né? Ele é um planetinha pequeno, não atrai estrelas, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue saber que ele existe. As pessoas confundem ele até com um meteorito, alguma coisa assim, porque é bem pequenininho, é um planetinha. E na nossa metodologia, né, quanto mais você coloca ações, quanto mais você planta conteúdos na internet, quanto mais você aparece, mais esse planeta ganha massa. E quanto mais massa esse planeta ganha, mais ele atrai a atenção, mais ele atrai pessoas, mais ele atrai fãs, clientes. Então, imaginando a sua marca como um planeta, você precisa colocar mais coisas certas nesse planeta para aumentar a massa dele, aumentar o magnetismo dele e para ele atrair mais e mais clientes, possíveis clientes, etc. É assim que eu gosto de imaginar. Por que eu imagino dessa forma a nossa metodologia? Porque o marketing, ele não é só um funil, ele não é uma página, ele não é só fazer Instagram, ele não é só fazer dancinha, ele é um ecossistema. Ele é 360. E o seu cliente, ele tá lá, ó, girando em volta, mas muito longe. Então ele nem sabe, às vezes, que tem um problema. E quanto mais perto você atrai esse cliente de você, do seu planeta, mais consciente ele vai ficando. Tanto do problema dele, quanto das soluções que existem no mercado, até chegar a um ponto que ele passa a te conhecer, depois ele passa a gostar de você, depois ele passa a confiar em você, que é o sistema KLT, que é bem usado lá fora, que é o Know, Like e Trust. Então a pessoa primeiro conhece você, depois ela gosta de você e depois ela confia em você. Então quando você você executa diversas ações diferentes que fazem a sua massa de marketing, de marca crescer, você começa a atrair a pessoa nesse processo de KLT, né? De Know, Like e Trust. Então a pessoa começa a vir para perto de você até ela entrar no seu planeta de fato e depois virar um fã. O fã, a gente fala que é aquele que coloca uma casa no seu planeta, aquele que coloca uma base no seu planeta. Esse é o fã. E ele vai divulgar, ele vai procurar outras pessoas para atrair também, tá? Ele vai compor a sua massa, ele vai compor ali o seu magnetismo, se assim você me entende. Eu sei que é uma ilustração, parece um pouco bobinha, mas ela faz muito sentido quando a gente coloca todas as ações que você precisa fazer para ser uma autoridade online. Tá, Gu, mas me explica melhor. Por que o meu concorrente não faz nada do que eu faço, não tem currículo bom e mesmo assim as pessoas dão moral para ele? Porque ele fez isso, ele criou autoridade online. Porque a gente acha que só de criar autoridade offline, magicamente você já vai criar autoridade online. E não é assim. A autoridade offline, ela deve ser transferida
para a autoridade online. E como é que você faz essa transição? Fazendo isso que eu falei do planeta. Criando ações para mostrar isso. Se posicionando online. E não é assim, então tem que postar dancinha? Tem que postar vídeo todo dia? Não. Mas postando dancinha e postando todo dia, o seu concorrente conseguiu pelo menos ser conhecido. E aí as pessoas se identificaram com ele. E como ele era a única referência das pessoas, elas confiaram nele. Agora imagina só, quando você chegar e começar a colocar conteúdo, quando você chegar e começar a se posicionar, as pessoas vão ter um comparativo, elas vão olhar, não, peraí, tem o que faz dancinha e tem o cara sério. Pra cuidar da minha saúde, eu prefiro o cara sério. Pra cuidar da minha beleza, eu prefiro o cara sério. Pra cuidar do meu negócio, eu prefiro o cara sério. Então eu tenho os dois. Tem o cara que chama mais atenção até, ele faz dancinha. Só que o outro, ele não faz dancinha, só que ele é sério. Ele sabe fazer conteúdo, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu vou confiar nele na compra. Tanto que a maior dificuldade dessas pessoas que fazem muito conteúdo trend é vender. Então elas alcançam muita gente e vendem pouco. Porque eles não conseguem converter pessoas, porque as pessoas conhecem, algumas gostam, outras não, mas poucas confiam. Então é nesse ponto que elas se perdem. E é nesse ponto que você ganha. É nesse ponto que a nossa metodologia ganha. Por isso que a gente domina mercado. Quando a gente entra em mercado, alguns mercados que a gente entrou, a gente literalmente dominou eles. E quais ações que causam essa de fato, né? Quais ações de fato causam essa percepção de autoridade? A gente tem várias ações dentro do nosso ecossistema. Elas não são ações isoladas, tá? Mas eu vou falar as que realmente vão causar um impacto bem forte, que são da nossa metodologia. Primeira coisa que a gente fala que você tem que fazer é arrumar a casa. Como assim arrumar a casa, Gu? Pega o seu Instagram, pega o seu site, pega o seu TikTok, pega o seu YouTube e arruma ele. Como assim arrumar? Melhora a capa, melhora a imagem, melhora os posts fixados no seu Instagram, melhora a sua bio, melhora a foto que tá ali, tira a foto do logo, coloca a foto de uma pessoa, faz o básico para você ser visto como uma autoridade. Coloca 3 destaques mostrando os resultados que você causa. Coloca ali 3 posts fixados mostrando o seu serviço, mostrando os impactos que você causa, mostrando os prêmios que você recebeu. Transforme o seu Instagram, por exemplo, numa página de vendas. Melhore a capa do seu YouTube. Então é arrumar casa no geral. Arrumar o seu site, deixa o seu site bonito. Deixa o seu site com o Google Meu Negócio ali integrado, certinho, com pontos, com estrelas. Peça mais isso para o seu cliente. Comece a aparecer para ele, porque aí você vai mostrar que você é uma autoridade não só para as pessoas, mas para as plataformas. E as plataformas vendo que você é uma autoridade, elas te priorizam, elas vão priorizar o seu conteúdo, porque elas não querem mostrar conteúdo besta, elas não querem mostrar conteúdo só que engaja, elas querem mostrar conteúdo que engaja, mas que também é de uma pessoa que tem autoridade, que tem um nome. Então isso é muito importante, faça isso, faça esse beabá, esse básico bem feito, que vai trazer muito resultado para você. O segundo passo é o passo de produção de conteúdo. Então a gente começa a criar conteúdo. Por que conteúdo, Gu? Por que é tão importante criar conteúdo? Porque é o conteúdo que vai lá buscar a pessoa, vai apresentar você para a pessoa, vai aumentar a consciência dela. Então ela vai passar a gostar de você por causa do conteúdo. Ela vai passar a confiar em você por causa do conteúdo. Esse é o poder do conteúdo. Gu, mas eu prefiro o tráfego pago. Tudo bem, a gente usa o tráfego pago aqui, é o próximo passo, inclusive. Mas enquanto isso, para você rodar tráfego, você precisa ter alguma coisa. Não só uma página de vendas. A pessoa precisa confiar em você. Você não sabe o quanto de vendas você perde por simplesmente não ter conteúdo. Porque, sei lá, 20% das pessoas, se você converter muito bem, vai clicar e vai preencher direto. Só que as outras 80% das outras pessoas não vai fazer isso, ela vai entrar no seu perfil. E se ela vê que é um perfil parado, que você não produz conteúdo, que você não é uma pessoa ativa digitalmente, ela não vai confiar e ela vai sair. Então, porque algumas pessoas tomam decisão no impulso e outras não. Você tá mandando embora todo mundo que não toma decisão no impulso? Você quer só pessoas impulsivas dentro do seu negócio como cliente? É isso que você quer? Eu acredito que não. Então é importante você produzir conteúdo por causa disso. Então, produza conteúdo. Depois de produzir conteúdo da forma certa, com consistência, com constância, com volume, chamando a atenção das pessoas, fazendo isso do método certo, sabe? Fazendo bonitinho mesmo, fazendo o que as pessoas querem ver, criando conteúdo nas principais plataformas que são importantes. Por exemplo, aqui na Engaja, nossa metodologia, a gente não vai priorizar Instagram.
A gente vai priorizar YouTube, porque do YouTube a gente consegue tirar outros conteúdos para o Instagram. Não que o Instagram não seja importante, as pessoas estão ali, consomem ali. Mas existem plataformas que vão te dar longo prazo, elas vão te dar estrutura. E outras que vão te dar picos, que são o Instagram, atenção. TikTok, por exemplo, é atenção, são plataformas de atenção, não de criação de comunidade. Então você tem que pesar essas duas coisas. Então, na hora de criar conteúdo, tem que pensar nisso também. E na nossa metodologia a gente pensa. E aí a gente vem pro terceiro passo, que é o passo da divulgação, da amplificação do seu nome e a amplificação da sua autoridade. E a gente faz isso por 2 métodos. A gente utiliza assessoria de imprensa, onde a gente divulga o seu nome em tudo que é portal. Eu mesmo apareci na Exame 2 vezes esse ano já e diversos outros portais. Então seu nome está sendo falado, você está sendo buscado, as pessoas estão enxergando você como autoridade porque você está aparecendo. E em segundo, tráfego pago, que é para potencializar tudo que a gente está fazendo dentro do nosso processo. E sabe qual que é o resultado incrível que todo esse processo causa? Ele vai causar mais percepção de autoridade, mais agendamento e mais você vai lotar a sua agenda, como pode ser a agenda dos seus closers, dos seus vendedores, a ponto de você ter que aumentar o seu ticket. Isso é muito bom, tá? Porque é uma empresa saudável, é uma empresa que gera demanda o tempo todo. Então você vai gerar demanda com isso. E o legal é que você está construindo uma coisa nessa metodologia que é sólida. Por que eu falo que é sólida? Porque todas as ações que a gente faz pensando em SEO, para você aparecer no Google, nas IAs, quando alguém pesquisar, nas redes sociais. Então você cria um ecossistema em volta de comunicação do seu produto, em volta da sua marca, que todo mundo começa a notar você como uma referência naquele assunto. E aí você começa a ser buscado, as pessoas começam a te procurar, encontrar matérias sobre você em assuntos que elas estão buscando. Você começa a atrair a atenção das pessoas. Em pouco tempo você já é a autoridade máxima daquele mercado. É assim que a gente constrói. Esse é o exato processo que a gente tem para criar comunidades, engajamento e etc, tá? Então, é basicamente isso. Esses são os passos que a gente leva para fazer isso. E se você precisa de um direcionamento ou de um braço para te ajudar na produção, nós temos a nossa assessoria e consultoria EngajaTech. Aqui embaixo tem um link para você preencher. A agenda tá bem apertada, tá bem lotada, mas se você realmente tiver vontade de conversar com a gente, vai até o final do formulário e clica Quero prioridade, que aí você vai falar comigo ou com alguém bem próximo de mim, que vai dar um direcionamento e vai tentar antecipar a sua call. Então vai aqui embaixo, clica e vem falar com a gente o quanto antes pra gente começar a te ajudar nesse sentido. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.